Então, a nossa sessão de hoje é sobre o cuco rabilongo. Eu dei o título O Cuco que não faz cucu, porque, como é de conhecimento geral, o termo cuco é uma palavra que é onomatopaica que emula o chamamento mais tradicional do cuco canor. Mas o cuco canor é o único cuco da família que faz cucu, que é o cuco principal da Europa. Só que, entretanto, foram descobertas e classificadas outras espécies de cuco e que, por analogia e proximidade genética, também levaram com o nome cuco, o nome comum, apesar da sua vocalização não ser cucu, ser diferente. Isto é verdade para o cuco rabilongo e é verdade para outros cucos que existem noutros continentes. Portanto, esta é a razão de ser deste título. Ele chama-se cuco porque é da mesma família do cuco que faz cuco. Vamos então conhecer um bocadinho melhor esta espécie, que dá pelo curioso nome de cuco rabilongo. É uma ave, então, pertencente à ordem dos cuculiformes, que é a ordem que reúne os cucos, à ordem dos cuculiformes e à família Cuculidae, e tem o nome científico Clamator glandarius. Tem um comprimento de 38 a 40 centímetros, relativamente longo, uma grande parte devido à longa cauda, porque, como eu já tenho referido, o comprimento mede-se da ponta do bico à ponta da cauda, de 38 a 40 centímetros, que é um bom bocado maior que um pombo, que tem cerca de 30 centímetros. Envergadura, que é a distância entre as extremidades das asas abertas, 58 a 61 centímetros. É uma espécie que frequenta habitats variados, mas no caso do nosso país, ocorre principalmente em zonas relativamente planas, portanto não há uma espécie de montanha, zonas de planície, eventualmente de planalto, normalmente bastante abertas, embora possam ter algumas árvores, assim, algumas árvores, normalmente árvores dispersas. Isto não é uma espécie de bosque denso. Pode aparecer naquilo que chamamos de bosquetes, mas tem que ser zonas com clareiras. Portanto, eles frequentam zonas relativamente abertas, mas podem ter algumas árvores. Em termos de alimentação, o cuco rabilongo alimenta-se principalmente de invertebrados e tem especial preferência pelas chamadas lagartas peludas, que incluem a conhecida processionária dos pinheiros, que além de ser uma praga florestal, são bichos que podem ser muito urticantes e são presas que são evitadas pela maioria das outras aves. Mas os cucos, não apenas o cuco rabilongo, mas também o cuco canoro, conseguem ingerir essas presas. E, portanto, o cuco rabilongo até dá um bom contributo para combater esta praga florestal, como é o caso da processionária dos pinheiros. Mas já vamos depois à frente falar um bocadinho mais novamente da alimentação. De qualquer forma, consome outro tipo de presas invertebrados, gafanhotos, libelinhas, térmitas, traças, ocasionalmente pequenos vertebrados, como lagartixas, por exemplo. Ora, o cuco rabilongo, tal como o seu congénero cuco canoro, congénero não é do mesmo género, mas com o seu primo, da mesma família, cuco canoro, não constrói ninho, é uma espécie parasita e, portanto, põe os seus ovos no ninho do hospedeiro, que é uma outra espécie. E eu à frente também já vou desenvolver um bocadinho mais esta parte do parasitismo do cuco rabilongo. Quanto à postura, é composta por 3 a 4 ovos, é uma espécie parasita, como eu já referi, e a incubação demora 12 a 14 dias. Eu aqui pus um ponto de exclamação. Porquê? Porque, reparem, isto não é um passeriforme, isto é uma ave bastante maior. E eu já tenho referido que normalmente 14 dias é o tempo de incubação para os pequenos passeriformes. As aves maiores podem levar 3 ou 4 semanas. Isto é uma ave razoavelmente grande e tem um período de incubação muito curto. E isto faz parte da estratégia reprodutora, porque eles põem ovos em ninhos de corvídeos, que já vamos ver mais à frente, de pegas e de gralhas, etc., cujo tempo de incubação é de, normalmente, anda ali pelos 19, 20 dias, portanto, perto de 3 semanas. Ora, o cuco rabilongo, ao ter desenvolvido uma estratégia em que o período de incubação é mais curto que o do hospedeiro, o que é que isto significa? Significa que o jovem cuco vai nascer antes dos filhos legítimos, se assim se pode dizer, das crias legítimas do hospedeiro, e portanto vai se desenvolver precocemente e vai se tornar mais forte que os seus irmãos, entre aspas, do ninho. Portanto, aliás, se ele tivesse um período de incubação mais longo que o do hospedeiro, ele ficava em desvantagem. Portanto, este período de incubação muito curto garante-lhe uma vantagem competitiva face aos seus companheiros de ninho.
é um aspecto muito interessante da estratégia reprodutora. Em relação ao nome Clamator glandarius, ora, clamator é um termo que vem do latim e que significa gritador. Portanto, a palavra deriva de clamare, que significa gritar. Isto é certamente uma referência às vocalizações assim gritadas e arranhadas desta espécie. Quanto a glandarius, glandarius deriva do termo glans, latino, cujo genitivo é glandis, e que significa bolota. E, portanto, glandarius significa das bolotas, ou que está relacionado com bolotas. Ora, o que é que o cuco rabo e longo tem a ver com bolotas? Aparentemente nada, porque quem tem a ver com bolotas é o gaio, que dá por nome científico garrulos glandarius. E glandarius, no caso do gaio, é uma referência àquele hábito que eles têm, que é bastante conhecido, de andarem a recolher bolotas e enterrá-las para depois as consumirem mais tarde e que acabam por fazer germinar, acabam por contribuir para a propagação das florestas. Não se sabe porque é que este nome foi atribuído ao cuco rabo e longo. Eu já vi umas sugestões escritas de que poderia ter a ver com o facto desta crista que eles têm na cabeça se assemelhar um pouco ao gaio, embora o gaio não tenha assim uma grande crista. Eventualmente também poderá ter a ver com o facto das suas vocalizações poderem fazer lembrar o gaio. Portanto, parece haver aqui alguma analogia com o gaio, que esse sim tem uma relação com as bolotas. Ora bem, falando um pouco da identificação, eu aproveitei esta estampa do Guia Collins e gosto desta estampa porque representa as várias idades, nem todas as estampas as representam. E então vamos começar aqui pelo lado direito e vemos à direita a representação de um adulto. Um adulto que tem esta plumagem assim acinzentada por cima, portanto cinzento, com pintas brancas aqui na orla dos vários níveis de coberturas e nas primárias também, e nas secundárias, e depois aqui na garganta e no mento assim amarelado, o ventre é branco e depois tem uma crista cinza prateada, como podem ver. Portanto, e uma cauda muito longa, que aliás se vê também aqui no desenho da ave em voo. Uma cauda muito longa, que é o que lhe dá o nome. A cauda é muito mais longa do que a largura das asas. Isto é então o adulto. À esquerda vemos um juvenil. O juvenil, normalmente, às vezes as pessoas usam erradamente o termo juvenil para designar uma ave que não é adulta. Juvenil é uma palavra que nós só devemos usar para quando as aves ainda não fizeram a sua primeira muda. Portanto, têm as penas com que nasceram, com as quais saíram do ninho. É a plumagem original. Às vezes elas nascem só com penugem e as penas rebentam quando estão no ninho, mas é a primeira plumagem. E a plumagem juvenil é a plumagem que nós vemos quando as aves já estão por aí a voar. Normalmente vemos os juvenis de cuco rabo e longo em junho, julho, às vezes agosto. Ora, os juvenis têm a crista preta, como podem ver, por cima são mais escuros que os adultos, que são mais cinzentos, e depois o que chama muito à vista é este painel de tom ruivo, quase cor de ferrugem nas asas, que é muito visível. Pode-se ver aqui também no desenho que está em voo, o juvenil, portanto vê-se muito bem este painel, está aqui marcado castanho ferrugino, cá está a cauda longa. Agora, queria chamar a vossa atenção para este desenho intermédio que aqui está. Este desenho representa aquilo que se chama o primeiro verão. Atenção, que primeiro verão, às vezes pode haver alguma confusão. Primeiro verão, que também se utiliza, por exemplo, nas gaivotas e noutras aves, não é o verão em que a ave, do ano em que a ave nasceu, é o verão do ano seguinte. Ou seja, quando nós contamos as idades das aves, as aves nascem de uma forma geral na primavera, o inverno seguinte, ou portanto dezembro, janeiro, o inverno seguinte a terem nascido é o primeiro inverno, e depois do primeiro inverno é que vem o primeiro verão, e depois vem o segundo inverno e depois vem o segundo verão. Portanto, é esta a forma de contar. O ano em que a ave nasceu não conta com o primeiro verão. Portanto, o primeiro verão é uma ave que está em plumagem de verão, mas nasceu no ano anterior. Portanto, isto será uma ave com 1 ano de idade. E então comparem com o juvenil e com o adulto. Ele já não tem o painel ferrugíneo de juvenil, mas ainda não é cinzento, nem tem a crista cinzenta do adulto. Está aqui marcado, tem castanho sépia, portanto, as asas ainda têm assim um tom acastanhado, mas não tão vivo como o juvenil, porque isto já não é juvenil, isto é quando muito um imaturo. E depois a crista ainda está aqui marcado que é preto, embora já possa ter assim umas penas cinzentas, não tão cinzento, até não tão cinzento como o adulto, é assim uma coisa intermédia. E
estas aves de primeiro verão ainda aparecem por cá. Eu já vos vou mostrar uma fotografia. Portanto, não é raro aparecerem por cá aves que nasceram no ano anterior. Penso, sem certezas, penso que estas aves já se vêm reproduzir. Portanto, nesse sentido, não seriam imaturos, se já se conseguirem reproduzir. Não têm ainda as características todas do adulto em termos de plumagem. Isto acontece também com outras espécies. Ora bem, vamos ver aqui alguns exemplos de fotos. Começo por esta, que é de um adulto. Portanto, podemos ver claramente a crista completamente cinzenta já, que nos mostra que é um adulto, e por cima é assim um castanho escuro, com estas pontinhas brancas todas nas coberturas. Portanto, chama a atenção para a crista cinzenta. Depois, aqui um detalhe de uma cabeça de um adulto. Também, mais uma vez, reparem na crista cinzenta. Portanto, estas penas aqui para se ver um bocadinho o detalhe das penas. E também depois vemos aqui a zona da garganta com este tom bege. Depois, um juvenil, esta fotografia foi tirada no Algarve em julho. Portanto, os juvenis normalmente começam a voar, penso eu, que no final de maio. A maioria das fotos de juvenis normalmente aparecem no mês de junho, julho, depois vão-se embora. E, portanto, aqui vemos claramente crista preta, não muito longa, e cá está o painel ferrugíneo nas asas. Portanto, claramente um juvenil do ano. Isto sim é correto designar como juvenil, porque está na sua plumagem, a plumagem com que nasceu. Cá está, então, a crista preta e o painel ferrugíneo nas asas. E agora um exemplo que eu encontrei também a procurar no eBird do tal imaturo de segundo ano. Atenção, para não haver confusão, eu há bocado chamei primeiro verão. Primeiro verão é o que se segue ao primeiro inverno. Eu quando estou a dizer segundo ano é aquilo que se chama segundo ano de calendário. Neste tipo de contagem, primeiro ano é o ano em que a ave nasceu, segundo ano é o ano a seguir a que a ave nasceu. Que às vezes se diz em inglês second calendar year. Portanto, se estivermos a contar por anos civis, primeiro ano é o ano em que a ave nasceu, segundo ano é o ano seguinte e terceiro ano é o outro a seguir. Mas se estivermos a contar por invernos e verões, a ave nasceu, depois segue-se o primeiro inverno e depois tem o primeiro verão. O primeiro verão está no segundo ano. Eu sei que isto é um bocadinho confuso, mas existem os dois sistemas de contagem, por isso aproveitei só para esclarecer. Portanto, uma ave de segundo ano, eu sei que isto é de segundo ano, para além do aspecto da ave, porque esta fotografia foi tirada no início de abril. E isso ainda é muito cedo para haver juvenis. E de qualquer forma, se fosse um juvenil, teria aqui um painel ferrugíneo muito visível, como viram na fotografia anterior. Portanto, ele tem aqui ainda uns restos de ruivo, mas já não das cores do juvenil. E depois reparem na crista, ela é preta, mas não tão preta como o juvenil, já tem aqui umas penas cinzentas a aparecer. É quase como se o cabelo fosse ficando grisalho com a idade, portanto, quando já tem um ano de idade, já começam a aparecer uns cabelos grisalhos, e quando já tem 2 anos ou mais, já tem a cabeça toda com os cabelos brancos, assim se pode dizer. Portanto, isto é um exemplo de uma ave de segundo ano, portanto, uma ave nascida do ano anterior, que apareceu por cá, e que tem então estas características intermédias, como viram ali na estampa. Cá está então, reparem aqui no pormenor da crista e no pormenor da cor das asas, que tem um tom intermédio entre o juvenil e o adulto. Aqui um aspecto de um adulto em voo, este vemos claramente que é um adulto, primeiro porque não tem qualquer ferrugíneo nas asas, segundo tem a crista completamente cinzenta, portanto a coroa, neste caso, que a crista até está recolhida. Portanto, o exemplo do adulto em voo, reparem no comprimento da cauda, muito longa, muito mais comprida do que a largura das asas, daí o nome cuco rabilongo. E agora a parte que eu referi há pouco, que é das vocalizações. Este cuco vocaliza de uma forma muito diferente do cuco canoro, e eu, para vos mostrar um bocadinho o tipo de som que eles fazem, fui procurar no Xenocanto, que é um arquivo online de ficheiros de som, e selecionei 4 ficheiros que me parecem representativos do tipo de vocalizações que nós vamos conseguir ouvir. O primeiro é aquilo que eu chamei canto. Eu pus canto entre aspas, os mais puristas dizem que só os passariformes é que têm canto, que são as aves canoras. Mas noutras aves que não sejam passariformes, às vezes usa-se por analogia a expressão canto para defender aquilo que é normalmente a vocalização territorial usada em época de reprodução. Este é um ficheiro então com este canto em Espanha, que é uma vocalização que nós podemos ouvir bastante nesta altura do ano. Vamos escutar.
Peço desculpa. Não é isto que eu queria carregar aqui. Bom, para quem estiver atento e conhecer outros cantos, terá reparado que se ouvem outros sons aqui no meio, em particular ouve-se várias vezes um trigueirão a cantar, e ao longe, já quase no fim, ouvem-se também cegonhas a dar estalos públicos. Agora, um segundo exemplo de uns chamamentos que eles fazem, são os tais chamamentos roucos que fazem lembrar um bocadinho também aqueles gritos arranhados do gaio. Este gravado em França, vamos ouvir. Ainda um terceiro exemplo, que é um outro chamamento que aparece muito no Xenocanto e que está descrito como chamamento de voo noturno. Embora também haja alguns casos em que esse chamamento é emitido de dia, mas na verdade a maioria dos fecheiros que estão no Xenocanto aparecem com horas como meia-noite, 2 da manhã. Este é um chamamento que eu por acaso não tenho muita experiência de ouvir por cá, mas de facto há bastantes fecheiros no Xenocanto com isto e é um chamamento que na minha percepção faz lembrar o som de algumas aves de rapina. Vamos ouvir. E por fim, um fecheiro que eu também achei muito engraçado, que este obtido em Itália, que este vão ouvir aqui um misto de sons, vão ouvir o misto do canto, do tal canto inicial, depois vão ouvir este chamamento de voo noturno e pelo meio vão ouvir também um cuco canoro a chamar. Portanto, neste fecheiro vamos ouvir os dois cucos ao mesmo tempo, o cuco canoro e o cuco rabilongo, sendo o cuco rabilongo então temos o tal canto e o outro chamamento que eu chamei aqui, que eu dei o nome de chamamento de voo noturno, que é assim que ele está descrito no Xenocanto. Vamos ouvir. Som. Vale. Portanto, ouve-se primeiro o tal canto, depois ouve-se o chamamento, vai-se ouvindo o cuco canori e pelo caminho também se ouve um pombo turcacho, para quem tiver reconhecido. Portanto, isto são aqui alguns exemplos do tipo de vocalizações que nós podemos encontrar com esta espécie. Vamos continuar. Relativamente à parte da alimentação, como eu disse há pouco, o cuco rabilongo tem uma especial predileção pelas chamadas lagartas peludas, e temos aqui um exemplo de uma foto tirada no Alentejo de um cuco rabilongo, precisamente com uma destas lagartas peludas no bico. Portanto, esta foto acho que dá para ilustrar muito bem o tipo de presa que estas aves procuram e conseguem ingerir. Portanto, isto ilustra realmente bastante bem. Como eu disse, é a presa preferencial desta espécie. Agora vamos falar um pouco da nidificação. A nidificação, como eu já disse, o cuco rabilongo é um parasita, tal como acontece com o cuco canoro, o que significa que ele deposita os ovos nos ninhos de outras espécies de aves. Não constrói ninho e, em vez disso, põe os ovos noutros ninhos e deixa que o hospedeiro trate depois de fazer o resto do serviço. Ora, os hospedeiros, e em particular no caso da Europa, são essencialmente corvídeos. Corvídeos, que é uma família que reúne gralhas, corvos, pegas e gaios. Ao contrário do cuco canoro, que só põe um ovo por ninho,
Portanto, põe sempre um ovo num ninho diferente. O cuco rabilongo pode pôr um ou mais, às vezes põe dois, às vezes põe três. Portanto, a estratégia é um bocadinho diferente, ele pode pôr mais do que um ovo no mesmo ninho. Vai depender, entre outros fatores, da quantidade de ninhos disponíveis que haja em termos de hospedeiros. Em Portugal, o hospedeiro preferencial é a pega rabuda, que é a pica-pica. Nem sempre foi assim, pelo menos há indicações que no passado, em particular no litoral norte, o João Alves dos Reis Júnior, que foi um ornitólogo muito interessado dos anos 1920, 1930, ele deixou muitos testemunhos escritos que ele fazia muitas observações e ele registrou no litoral norte, em especial ali na zona de Vila do Conde, que era onde ele residia, o cuco rabilongo na altura era comum nessa zona, e ele dizia, ele parasita a pega rabuda e a gralha preta, que ele chamava corvo, mas ele tinha lá o nome Corvus corone, mas que era mais frequente nos ninhos de gralha. Portanto, hoje em dia, pelo que eu sei, em Portugal, a pega rabuda é o hospedeiro preferencial. Portanto, isto também vai variando consoante a época e consoante as regiões. Mas isto também, vamos para outros países e o hospedeiro varia. Por exemplo, em Israel, o cuco rabilongo parasita sobretudo a gralha cinzenta, que é uma espécie próxima da gralha preta, que entretanto foi separada numa espécie distinta, que é a Corvus cornix, é então o hospedeiro preferencial. E em África, onde esta espécie também ocorre, aí não há pegas nem temos as nossas gralhas, mas pode parasitar diversas espécies de estorninhos, inclusive mainás que foram introduzidos em África, portanto até parasita espécies introduzidas. Portanto, o hospedeiro varia muito consoante as regiões, vamos dizer assim, depende dos hospedeiros que estejam disponíveis numa determinada região. Há um que eventualmente será favorecido. Ora, eu fiz aqui um slide que eu chamei Hospedeiros pelo Mundo, em que pus um print screen da informação que vem no Birds of the World, no site Birds of the World. Eu não vou ler isto tudo, mas salientei aqui duas ou três coisas. Portanto, na Europa, peço desculpa que estas linhas ficaram mal, que era para ter ficado um bocadinho abaixo, mas eu queria salientar as primeiras três linhas. Então, na Europa, a espécie parasitada mais comum é a pega rabuda, está aqui efetivamente escrito. E, no caso de Israel, cá está, é a gralha cinzenta, que é a Corvus cornix. Mas, na África subsaariana, é provavelmente o Corvus albus, que é uma gralha parecida com a nossa, que é preta e branca, mas outros corvídeos e espécies que façam ninhos em buracos, como certos torrinhos, também são hospedeiros frequentes. E depois tem aqui uma lista de outras espécies, como podem ver, Corvus corone, Monédula, Corax, Splendens, que é uma gralha indiana, Corvus ruficolis, que é um corvo africano, Corvus capensis, que é outro, tem aqui várias espécies, aparece aqui a gralha de bico vermelho, e o Rei Júnior registrou também portanto, o parasitismo de gaio, que não vem aqui referido, mas ele registrou isso no norte de Portugal. Depois, relativamente à pega azul, a pega azul é mencionada na bibliografia, no caso do CRAMP, que é o Birds of Western Palearctic, e por um investigador espanhol chamado Arias de Reina, que também registrou o parasitismo de pega azul. No entanto, mais recentemente, alguns autores, portanto Valência e outros, tiveram 12 anos a fazer monitorização em Espanha e não registaram parasitismo de pega azul. Portanto, relativamente a isto, fica a dúvida se houve um engano ou se, pelo contrário, isto acontece, mas de forma muito pontual, ocasional, e, portanto, enfim, ficou referenciado, mas aparentemente não é algo que aconteça regularmente. Se acontecer, será pontual. Depois, no último parágrafo, vemos aqui uma série de non-corvid hosts, portanto, hospedeiros que não são da família dos corvídeos. Vemos aqui uma série de estorninhos, sobretudo do género Lamprotornis, que são os chamados estorninhos metálicos ou melhores metálicos, isto são tudo espécies africanas, e depois já temos aqui o mainá comum, que é o Acridoteres tristis, na África do Sul, onde foi introduzido, e no caso de espécies europeias, saliente também o rolheiro europeu, o Coraceus garrulos, e a nossa polpa. Portanto, embora eles preferiram os corvídeos, podem parasitar outros tipos de hospedeiros. Aqui, três fotos que eu acho muito interessantes. A primeira é muito recente, foi tirada pelo Carlos Figueiredo, ali perto de Castelo Branco, é deste ano, e vemos uma pega rabuda a perseguir um cuco rabilongo. Aliás, se olharmos para este cuco, vemos que é um bicho do ano passado, portanto, o tal primeiro verão, um bicho de segundo ano, porque ainda tem assim um restinho de vermelho nas asas.
e tem a coroa mais ou menos escura, mas é deste ano, portanto, não é um bicho que nasceu este ano. Isto é uma imagem que nós vemos bastante na época de reprodução, que é uma pega a perseguir um cuco rabilongo. E a estratégia do cuco é esta: o macho vai lá, distrai as pegas, portanto, elas sabem que aquilo é um intruso, vai lá, distrai as pegas começam a persegui-lo, e entretanto, enquanto estão distraídas, a fêmea vai tratar do que é dado, que é como quem diz, vai pôr um ovo no ninho. Portanto, é frequente nós vermos estas perseguições das pegas rabudas aos cucos rabilongos, e esta foto ilustra bem isso. Na foto de baixo à esquerda, uma foto retirada do eBird, esta em Israel, em que vemos aqui uma gralha cinzenta, que é o Corvus cornix, aqui junto a um jovem cuco. Isto é um jovem do ano, vemos bem o painel ferrugíneo, que está aqui a pedir comida ao pai ou mãe adotivos. E, portanto, temos aqui um hospedeiro, neste caso em Israel, que, como eu disse, é a espécie mais frequente. E à direita, o terceiro exemplo, este na África do Sul, em que temos um cuco rabilongo jovem a ser alimentado por um destes torninhos do género Lamprotornis, portanto, que é os torninhos metálicos, que são assim umas aves com tons azulados. Às vezes há quem chame melros metálicos, mas isto na verdade são Stornidae, portanto é mais correto chamarmos de torninhos. Portanto, temos aqui diferentes exemplos de relacionamentos com várias espécies de hospedeiros, uma em Portugal, outra em Israel e outra na África do Sul. Ora, o cuco rabilongo é um migrador precoce, muito precoce. Ele chega muito cedo, é um dos primeiros migradores a chegar ao país. E nós, no Portal Aves de Portugal, desde há muitos anos, temos uma compilação, que é uma compilação que eu comecei a fazer há mais de 20 anos com o Luís Reino, sobre as datas de chegada e partida dos migradores estivais, para perceber quando é que cada espécie chegava. E nós, arbitrariamente, consideramos que as datas de chegada são a partir de 1 de fevereiro, e que o que é antes de 1 de fevereiro é invernada. Isto é o que nós consideramos para a generalidade das espécies, mas isto no cuco rabilongo não funciona bem assim, porque em janeiro já há chegadas. Mas eu mostro-vos aqui o aspecto do quadro que nós temos online no Portal Aves de Portugal, com as datas de chegada. E reparem, isto são as datas compiladas ao longo dos anos. Nós temos muitas chegadas, logo a partir de... Há muitos registros de 1, 2, 3, 4, 5 e 6 de fevereiro, em diferentes anos, a maioria deles no sul do país. Mas vou-vos mostrar também a outra parte, que é os chamados registros de inverno, que são os de dezembro e janeiro. Nós vemos alguns registros dispersos em dezembro, podem ser chegadas, até porque eles começam a acumular-se no final do mês, podem ser chegadas, mas ainda são dispersos. E na primeira metade de janeiro ainda estão dispersos, mas a partir do meio de janeiro começa a haver registros praticamente diários. Portanto, reparem que desta tabela aqui, que vai de 1 de dezembro a 31 de janeiro, mais de metade da tabela está entre 20 de janeiro e 31 de janeiro. E aqui temos registros diários. Portanto, claramente há um acumular de registros a partir do meio de janeiro, o que sugere que sejam chegadas. E quando nós vamos ao eBird ver, isto é o quadro que está no Aves de Portugal Info. Quando nós vamos ao eBird ver o gráfico da frequência, que eu já tenho mostrado para outras espécies, isto é a percentagem de listas que têm registro da espécie, nós vemos um gráfico típico de uma espécie estival, que está ausente no inverno e tem um pico na época dos ninhos, só que está muito mais chegado para a esquerda do que na maioria das espécies estivais, que as espécies estivais normalmente têm o seu pico em maio, junho. E este não, este tem o pico aqui em março, abril, como podem ver. O pico aparece na última semana de março, que é quando eles já cá estão todos e estão vocalmente mais ativos. O primeiro Atlas das Aves Nidificantes diz que esta espécie tem 2 períodos de detectabilidade. A primeira é quando estão a fazer as paradas nupciais, e a segunda é o período de dependência dos juvenis. Efetivamente aparece aqui um pico secundário, que é o tal pico de período em junho, que é quando começam a aparecer os juvenis a voar. Porque eles dizem que fora destas épocas a espécie tem um comportamento mais furtivo. Temos aqui um pico, mas este pico é claramente secundário. Portanto, o pico principal dá-se aqui em março e abril, que é a altura que nós vemos mais. Mas nós vemos outras coisas. Vemos que a espécie está praticamente ausente desde setembro até dezembro, mas reparem, começa a subir no final de dezembro e em janeiro, logo no início do ano, já começa a aumentar a frequência de uma forma bastante acentuada. E em fevereiro já está perto dos máximos. Portanto, quando nós vemos cucos rabilongos em final de janeiro ou início de fevereiro, isto claramente já são chegadas, porque eles estão ausentes em outubro, novembro e praticamente em dezembro. Portanto, eles chegam muito cedo. E porquê é que eles chegam muito cedo? É simples. As espécies que eles parasitam são espécies residentes, que é o caso dos corvídeos. E as espécies residentes tipicamente nidificam cedo. As espécies migradoras estivais nidificam um bocadinho mais tarde. Só começam a nidificar em abril ou maio. As residentes muitas vezes começam a nidificar em março. Ora, se uma espécie migradora vem parasitar uma espécie residente, ela tem que chegar a tempo de conseguir pôr os seus ovos quando o hospedeiro está a fazer a postura.
Se nós formos ver isto em termos evolutivos, no passado, os casais de cuco rabo e longo que fizessem a migração mais tarde não se conseguiam reproduzir e morriam. E, portanto, a seleção terá favorecido geneticamente aqueles que fazem a migração mais cedo. Portanto, a espécie conseguiu adaptar o seu calendário migratório de modo a chegar suficientemente cedo, leia-se em fevereiro ou início de março, a tempo de conseguir pôr os ovos quando o hospedeiro está a fazer as suas posturas. Portanto, isto, na natureza, como nós sabemos, nada acontece por acaso e estas espécies que se relacionam umas com as outras, para conseguirem sobreviver, têm que se adaptar às circunstâncias. E a circunstância aqui é, efetivamente, um calendário bastante precoce. É claro que a partir do momento em que o serviço está feito, os adultos depois vão-se embora e por isso é que isto diminui muito rapidamente e quando chegamos a julho e agosto, os valores já são bastante baixos, já quase não vemos cucos rabo e longos. Portanto, a altura grande a principal é esta, depois vemos ainda muitos juvenis em junho e início de julho e depois isto rapidamente desaparece. Continuando, falamos agora um bocadinho da conservação, como habitualmente aqui a ficha da conservação. Esta é a ficha que está no site da BirdLife. Esta espécie está com o estatuto mundial Least Concern, ou seja, pouco preocupante, ou seja, globalmente não é uma espécie ameaçada, tem uma distribuição muito vasta, como já vamos ver. A nível europeu, ela está ameaçada com o estatuto VU, que é vulnerável. Vulnerável é a primeira destas três categorias de ameaça, que são vulnerável, em perigo, endangered, e criticamente em perigo, que é o CR. O NT é o quase ameaçado. E em Portugal está igualmente com a categoria de vulnerável, segundo o Livro Vermelho dos Vertebrados de Portugal, publicado em 2005. Estamos à espera que saia o novo Livro Vermelho, espera-se que saia este ano, mas não tenho ainda a informação sobre a data em que ficará disponível. Ora, o mapa de distribuição desta espécie é muito interessante, porque tem aqui algumas particularidades. Ela distribui-se pelo Velho Mundo, portanto, Europa, Ásia e África, sendo que a zona roxo é onde está todo o ano, não é a zona de invernada, é a zona de todo o ano. A zona salmão é a zona de reprodução. Portanto, isto é uma espécie migradora, mas tem aqui uma particularidade que é nós temos uma zona de reprodução a norte e uma zona de reprodução a sul. Esta zona a sul é aqui na África Austral. Começamos pela zona a norte, que apanha aqui o sul da Europa, como podem ver, Península Ibérica, sul de França e mais alguns países do Mediterrâneo, até Turquia, Israel e aqui, isto penso que seja Iraque. Iraque e um bocadinho Irão. Depois tem aqui umas manchas de invernada, mas eu não sei se há invernada regular nestas zonas. Depois temos na faixa intertropical uma zona onde é residente e depois uma zona de nidificação na África Austral, apanhando aqui Angola, Namíbia, Botsuana, Zâmbia, Zimbábue, Moçambique e África do Sul. Portanto, o que é que isto quer dizer? Quer dizer que nós temos aqui populações que fazem migração para norte, como acontece com a maioria das nossas espécies estivais, como por exemplo andorinhas, abelharucos, perdizes do mar, melos das rochas, montes de flosas, entre outras espécies. Mas temos uma outra população que faz migração para sul. E depois ainda há umas populações residentes aqui pelo meio, portanto elas misturam-se todas. Ora, esta parte da migração para norte não tem muita ciência, como eu disse, porque é o que acontece com a generalidade das nossas espécies migradoras. Mas isto é um padrão menos vulgar, ou seja, espécies que saem da zona equatorial para irem nidificar a sul. Aparece pouco, há relativamente poucas espécies que façam isto. Porquê? Porque o hemisfério sul tem muito menos massas continentais fora das latitudes temperadas. As espécies migradoras são as espécies das zonas temperadas que fogem para sul, porque no inverno não conseguem sobreviver. Mas no hemisfério sul, as latitudes temperadas são aquelas que estão entre os 40 e os 60 graus, mais ou menos, são quase todas no mar. E, portanto, há menos espécies a fazer migração. Mas há algumas, e entre essas algumas há várias espécies de cucos, e algumas andorinhas também, e não só. E no caso do continente africano, portanto, no caso do continente africano encontramos vários cucos, um deles é o cuco rabilongo. Só que este calendário está desincronizado com o nosso, porque eles cá para cima vêm nidificar na nossa primavera, em março e abril, lá para baixo vão nidificar na primavera austral, portanto eles descem em outubro, não são os mesmos, portanto uns vão para norte, outros vão para sul. Descem em outubro para nidificarem ali em novembro, dezembro, que corresponde ao nosso maio e junho, e depois voltam para cima. Ora, este padrão de migração é aquilo que em inglês se chama intra-African migrant, que é o que se chama migrador intra-africano. Isto só é usado para espécies que migram para sul para se reproduzirem, portanto tem uma inverso face ao padrão habitual de migração. Há vários cucos em África que fazem isto.
portanto, invernam nos trópicos e vão nidificar na África Austral. O cuco rabilongo tem a particularidade de ter uma população que vai nidificar a norte, na Europa, e uma população que vai nidificar a sul. Este caso é um caso que acontece com muito poucas espécies, de realmente ter uma população a migrar, a nidificar a norte e uma população a nidificar a sul. Portanto, achei isto bastante curioso. Agora, passamos ao mapa de distribuição da Europa. Este vou pôr o da BirdLife porque o do Birds of the World, que era o anterior, não tem este detalhe. Portanto, vemos aqui na Europa, temos aqui Península Ibérica, sul de França, Itália, como eu já disse, um bocadinho nos Balcãs, Turquia e Médio Oriente. E também aqui qualquer coisa em Marrocos. Verde claro é passagem. Agora, notem esta zona verde escuro no sul de Espanha, que aparece como sendo residente. Isto aparece reproduzido numa data de livros, mas isto é um engano. Não há populações residentes no sul de Espanha, até aparece o sul de Portugal, reparem. Isto é um engano, isto são mapas que já foram desenhados há... Eu nem sei onde é que está o mapa original disto, deve ser do Birds of West, tanto paleártico, já são coisas dos anos 80. E o que acontece é que nos anos 80 ou 70 a migração desta espécie não era ainda totalmente conhecida, e como eram registados bichos frequentemente em janeiro, às vezes até em dezembro, nomeadamente no sul da península, pensava-se que eram bichos a invernar. Hoje sabemos que não são, como está patente naqueles gráficos que eu mostrei. O que este bicho tem é um calendário extremamente precoce de migração, o que faz com que seja normal aparecerem bichos destes em janeiro, e então em fevereiro já estão quase por todo lado. Mas em janeiro, quase todos os anos, aparecem os primeiros. E isso era confundidos com invernantes. E não sou só eu que estou a dizer, há um livro que saiu há poucos anos chamado Birds of the Iberian Peninsula, escrito por 2 espanhóis, que refere exatamente isso mesmo, que alguma bibliografia menciona que a espécie seria residente no sul de Espanha, mas eles também acham que isso é um erro de interpretação, porque trata-se sim de migradores precoces que aparecem ainda em pleno inverno, portanto, eles vão invernar na África tropical e não há aqui nenhuma população invernante. Não quer dizer que não pudesse ficar um bicho ou outro, mas isto é um erro. Só que depois esses erros vão sendo repetidos de uns sites para os outros e de uns livros para os outros, e às vezes ao fim de muitas dezenas de anos ainda encontramos isto. Quanto ao mapa de Portugal, ele também já está um bocado desatualizado, como já vamos ver, mas estes mapas também, infelizmente, não são atualizados com muita frequência, de modo que às vezes olhamos para estas distribuições e já não reflete a realidade atual. Vamos ver como é que tem evoluído a distribuição na Europa, segundo o site do European Breeding Bird Atlas. E aqui, para quem não está familiarizado com estes mapas, eu recordo, isto é um mapa que compara os dois EBBAs, que é EBBA é European Breeding Bird Atlas, portanto, os 2 atlas europeus que já foram feitos, o primeiro no início da década de 90 e o segundo em meados da década de 2010, portanto, o segundo é muito recente, sendo que a cinzento, as quadrados onde esteve presente nos 2 atlas, a azul onde apareceu de novo e a cor de laranja onde desapareceu. Bom, olhando para o mapa, vemos que temos aqui um problema em Portugal. Eles têm estado a diminuir fortemente em Portugal. E isto desde a década de 90, entre o primeiro e o segundo atlas. Enquanto que a leste, quer no leste de Espanha, quer em Itália, quer até aqui nos Balcãs, predomina. Aqui há um misto, mas aqui em Itália há mais quadrados azuis, no leste de Espanha também, onde claramente predominam os quadrados castanhos, ou a cor de laranjas, é aqui em Portugal. Portanto, dá a sensação que esta espécie está... Há umas espécies, eu já falei anteriormente, há umas que se estão a deslocar para norte, há umas que se estão a deslocar para sul. Esta, eu fico com a sensação que está a deslocar um bocadinho para leste. É o que parece. A verdade é que em Portugal estão a diminuir. Portanto, isto é do site ebba2.info, onde é possível consultar os mapas de todas as espécies. Tendência na Europa, tendência populacional segundo os dados do EBCC, portanto do European Bird Census Council, que este gráfico reúne os dados dos censos de dados comuns por toda a Europa. E o que é que nós vemos aqui? Vemos que, partindo de uma base de 100%, aqui no ano de 98, isto aumentou até aos 250 e depois voltou a diminuir. Portanto, houve aqui um aumento grande e depois diminuiu. E eles até chamam aqui a atenção: isolated peak might not reflect real population change, quer dizer, um pico isolado pode não refletir adequadamente a evolução da população. Ora bem, acontece que, embora eles reúnam dados de muitos países europeus, esta espécie ocorre em poucos países, é só do sul da Europa. Então eu pus aqui um quadrozinho com os totais estimados pela BirdLife para diferentes países. O total aproximado da Europa é de 58 mil a 77 mil casais, dos quais a quase totalidade, como podem ver, está em Espanha, 55 a 65 mil. Depois, os outros países que passam aos 1000 casais será Portugal, Chipre e a Turquia.
Mas Espanha aqui é o país sem dúvida mais relevante. Ora, este gráfico não entrou em conta com os dados da Turquia. Eu estive a consultar, tem apenas os dados de Portugal, Espanha, França e Chipre. Depois ainda aparece aqui mais uns países, mas são pouco expressivos. Portanto, como podem ver, Espanha tem a quase totalidade da população, portanto a evolução em Espanha vai condicionar a evolução na Europa. E então eu pus aqui ao lado o gráfico de Espanha. Peço desculpa. Ora, o gráfico de Espanha, como podem ver, é muito parecido. Não surpreende, se a quase totalidade da população está em Espanha, como evoluir a população de Espanha, vai evoluir a população da Europa. Se forem ver, é quase igual, embora a escala seja diferente, este parte do 0 vai até aos 150, este parte do 100 vai até aos 250. Portanto, o pico é da mesma magnitude e dá-se na mesma altura e depois desce, sendo que o gráfico de Espanha termina em 2018, que é mais ou menos neste ponto. Portanto, eu depois já volto a falar da situação em Espanha. Mas só para perceberes, então, aumentou e diminuiu na Europa, porque aumentou e diminuiu em Espanha. Então vamos falar um bocadinho mais da situação de Espanha. Isto é o mapa do Atlas espanhol, do segundo Atlas, que foi feito entre 98 e 2001, quadrículas 10 por 10. Podemos ver que tem uma distribuição ampla na península, estando ausente apenas das zonas mais atlânticas, ou da faixa chamada Eurosiberiana, que apanha aqui a maior parte da Galiza, Astúrias, Cantábria e País Vasco, até a zona onde não foi registado. De resto está no país todo, com algumas falhas naturalmente, e ausente apenas na Andaluzia Meridional, que são estas duas províncias de Cádiz e Málaga. Mas de resto uma distribuição ampla. Quando chegamos ao segundo Atlas, isto está no site então da CEL, que é a Sociedade Espanhola de Ornitologia. No segundo Atlas, como eu já referi, o terceiro Atlas, o anterior era o segundo, este é o terceiro. O terceiro Atlas teve uma cobertura incompleta, as quadrículas a cinzento não foram visitadas, portanto só dá para comparar aquelas que tiveram visitas no terceiro Atlas. Sendo que amarelo é onde a espécie se mantém, está à direita, continua, azul é onde a espécie apareceu de novo e vermelho é onde desaparece. Ora, ao contrário do que aconteceu com outras espécies que eu já aqui mostrei, em que há um predomínio de bolas vermelhas ou de bolas azuis, neste caso isto aqui é uma grande misturada. Portanto, as bolinhas vermelhas e as bolinhas azuis estão todas misturadas e não é possível discernir aqui um padrão. Quando se compara as quadrículas em que houve as duas visitas, vê-se até que houve um aumento de 17%, passou de 702 para 822, houve algum aumento, mas não há um padrão regional. E eles têm um texto que acompanha, que explica um bocadinho isto. Eles dizem, um mapa de alteração a comparar com o segundo Atlas, observa-se que as quadrículas de nova presença, que são as azuis, e as de desaparecimento, que são as vermelhas, estão misturadas. E o número de quadrículas de ambos os tipos é elevado. Portanto, apareceu em muitas, que são as azuis, e desapareceu de muitas, que é as vermelhas. E eles têm uma explicação curiosa, que diz assim, este padrão pode vir explicado por processos microevolutivos cíclicos ou intermitentes, nos quais o parasita explora o seu hospedeiro a um ponto tal que este diminui as suas populações, portanto, deixa de haver hospedeiros, ou em que elas desenvolvam defesas antiparasitárias, que é como quem diz, o hospedeiro aprendeu a defender-se. E nessa situação o parasita vai à procura de outras zonas para se reproduzir. Ou seja, dito de outra maneira, eles vão explorando, vamos imaginar que é as pegas rabudas, eles vão explorando as pegas rabudas até deixar de haver pegas rabudas ou das pegas rabudas já não aceitarem o parasitismo dos cucos. E então vão para outros locais, portanto desaparecem de uns sítios para aparecer noutros. Isto é a interpretação que eles dão para toda esta misturada de haver, desaparece nos sítios e aparece noutros. E também chamou a atenção para o aparecimento da espécie aqui nas zonas costeiras de Cádiz e Málaga, onde não havia no Atlas anterior. Isto tem a ver com a expansão da pega rabuda que se expandiu aqui para o sul da península, onde não havia. Portanto, a pega rabuda expandiu-se, é um hospedeiro que passa a estar disponível onde não havia e os cucos rabilongos vão atrás. Portanto, isto também do site da CEL. Ainda, voltando a falar da tendência em Espanha, volto a apresentar aquele gráfico que mostrei há pouco, a comparar com a tendência europeia, portanto, o tal que aumenta e depois diminui, e eles também comentam, está no mesmo documento que fala destas variações do Atlas, mas eles aqui também dizem umas interpretações um bocadinho diferentes. Eles falam desta história do aumento e depois a diminuição, e dizem que até em 2018 chegou a um valor inferior ao que tinha em 98, e depois fazem a seguinte interpretação. Eles dizem que a tendência decrescente detectada, isto é com base no censo de aves comuns, detectada desde 2008, pode estar relacionado com a descida da população de insetos nos últimos anos devido às alterações climáticas e ao abuso de inseticidas e pesticidas.
Outra possibilidade que poderia explicar esta tendência descendente é que, devido às alterações climáticas, de alguma forma se tenham desincronizados com a reprodução dos seus hospedeiros. Ora bem, é assim, isto é um bocadinho especulativo, mas eu às vezes tenho sempre a sensação que quando não se consegue explicar uma tendência, se diz que é por causa das alterações climáticas. E elas já vêm referidas aqui 2 vezes neste texto. Só que eu vejo aqui 2 falhas neste raciocínio. A primeira é que isto só fala das alterações climáticas para esta tendência descendente, mas não explica porque é que houve esta tendência ascendente brutal de 98 até 2008. Isso é a primeira coisa. E a segunda coisa é que isto entra em contradição com o que está escrito no mesmo documento acerca do Atlas, porque se nós olhamos para o Atlas, vemos que eles até se expandiram mais, apareceram em mais quadrículos do que havia. Portanto, e o Atlas é muito recente, acho que terminou em 2019, se não me engano. Portanto, o que nós vemos aqui é que e no Atlas eles dizem que eles foram à procura de novas quadrículas porque vão explorar novos locais onde nos antigos o hospedeiro já não servia. O que nós vemos aqui é interpretações diferentes para programas diferentes que nos dão tendências divergentes. E isto não é a primeira vez que eu vejo isto, ainda aqui há tempos a comentar o relatório do Estado das Aves da CPEA, eu comentei que, por exemplo, no segundo o programa de Censo de Aves Comuns, a Totinegra de Barreto está a aumentar, mas segundo o programa da rede de estações de esforço constante de milhagem está a diminuir. Portanto, temos programas diferentes que para a mesma espécie, no mesmo território, nos dão resultados divergentes. Isto só mostra que, às vezes, mesmo que estes programas sejam relativamente robustos, às vezes não contam a história toda. E, portanto, nós temos de ter um bocado de cautela nestas interpretações, porque quando olhamos para o Atlas espanhol, a interpretação é uma, quando olhamos para as tendências do programa de aves comuns, a interpretação é outra, possivelmente porque as amostragens foram feitas em sítios diferentes. Isto tudo para dizer que, normalmente, há um conjunto complexo de fatores, nós não sabemos, às vezes pensamos que sabemos ou queremos arranjar uma explicação, mas em muitos casos não sabemos e não temos forma de saber porque é que estas tendências estão a acontecer. Pode haver aqui outros fatores cíclicos que nós desconhecemos. É evidente que isto aqui é a interpretação dos autores, isto que aqui está é um bocadinho especulativo, vale o que vale, mas seja como for, é importante ir monitorizando para tentarmos perceber o que se passa, até porque às vezes já tenho reparado, eles antes no site da CEL tinham gráficos regionais para o norte, para o centro, para o sul e para o leste, e às vezes víamos tendências divergentes nas diferentes regiões. Portanto, o que eu vos queria dizer é ainda há aqui muito para descobrir às vezes e não devemos cair na tentação de fazer interpretações simplistas destes gráficos, porque às vezes estas situações são bastante complexas, ainda mais como uma espécie parasita que depende também das populações dos hospedeiros. Bom, vamos falar da situação em Portugal e eu começo por apresentar aqui o mapa do primeiro Atlas, que foi feito entre 1978 e 1984. Isto era em folhas de 20 por 32, as bolinhas grandes são confirmações, e o que nós vemos aqui é uma distribuição de norte a sul, embora com muitos buracos, sobretudo no litoral norte e na região centro. Eu saliento que o Rei Júnior, que foi aquela pessoa que eu falei há pouco, ele na altura observava muito aqui nesta zona do litoral norte, ele dizia que a espécie era comum nos pinhais do litoral norte e que parasitava pegas e sobretudo gralhas pretas. Atualmente neste Atlas ela já não aparece aqui na região do Porto. Portanto, aparentemente terá diminuído, ele dizia que também ocorria em Amarante, etc. Vemos aqui algumas falhas no litoral centro, mas aparece um pouco por todo o território, embora com algumas falhas, mais continuidade, como podem ver, no interior. Na década de 80, distribuição de norte a sul, mais contínua na metade interior da Beira, Beira Alta e Beira Baixa, está aqui nos quadrados todos, e no interior alentejano, e depois mais fragmentada no norte e no litoral. Isto segundo o primeiro Atlas. Já diz aqui que as paradas nupciais podem ser observadas a partir do fim de fevereiro e por vezes mais cedo. Mesmo o Rei Júnior já referia que eles apareciam até no norte, às vezes no início de fevereiro. Portanto, isto já é um fenómeno que é conhecido há muito tempo. Quando passamos para o segundo Atlas, que foi feito por volta do ano 2000 a 2005, que já está em quadrículas de 10 por 10, a situação mudou radicalmente. Reparem que ele foi completamente varrido da metade litoral. Já praticamente não há. Vemos aqui uma bolinha isolada, que é uma confirmação na Serra do Gerês, uma bolinha isolada na zona de Aveiro, penso que ainda aparecem por lá, penso que seja na zona de Salreu, mas de resto praticamente não há. Há aqui umas bolinhas pequeninas que são uma identificação possível. Estes núcleos isolados numa espécie que está a diminuir a prazo tendem a desaparecer. Infelizmente é a realidade, como já falamos para outras espécies. Portanto, o que é que nós vemos? Continua a haver bastantes no interior alentejano, Beira Baixa, alguns aqui na zona fronteiriça da Beira Alta, que é o chamado Planalto de Ribacoa, e alguns
também na zona do Douro Internacional, pontualmente no Algarve. Portanto, na década de 2000 temos praticamente ausente da metade litoral, ele desapareceu completamente, completamente não, mas quase completamente, e que ainda está bem distribuído no interior alentejano e em parte então da beira interior. Isto do segundo Atlas. O segundo Atlas também tem mapas de frequência, portanto, em que nos mostra isto não é abundância, isto é a frequência relativa, porque este Atlas funcionava por tétradas, que são quadrados de 2 por 2 km, e os observadores tinham que visitar várias tétradas. Isto é a percentagem de tétradas em que a espécie foi registada. Em alguns casos eu mostrei mapas modelados, em que já está tudo com os alisamentos, mas esses modelamentos só são feitos quando o volume de dados é grande. Quando o volume de dados é mais pequeno, apresenta só aqui os totais de quadrados. E então, quanto mais escuro o tom de vermelho, maior a frequência. E o que nós vemos é que há aqui uma frequência razoável aqui no Planalto de Ribacoa, embora uma faixa estreitinha, e depois no Alentejo Central, que grosso modo corresponde ao distrito de Évora. É a zona aqui onde parece haver uma maior frequência. Então, na década de 2000, mais frequente no interior alentejano, que é onde está a maior parte dos vermelhos, em especial no distrito de Évora, porque se forem ver aqui em Porto Alegre, aparecem menos, em Beja tem alguns cor de laranjas, mas tem menos vermelhos. Depois no Algarve tem pouquinhos e no litoral quase não há. E também então no Planalto de Ribacoa, que é esta zona aqui entre Sabugal e Almeida e Figueira de Castelo Rei. E depois de resto há assim os registros dispersos. Mesmo em Trás-os-Montes há muito pouquinhos. Portanto, isto no segundo Atlas. Entretanto, eu fui ao eBird fazer também uns mapas e fiz um mapa. Este mapa que eu fiz é só dos últimos 5 anos, sem contar o ano corrente, portanto, porque este ano ainda estão a chegar agora. Fiz de 2018 a 2022, inclusive. O segundo Atlas terminou em 2005, os trabalhos de campo. Portanto, isto já estamos a andar aqui quase 15 ou 17 anos para a frente. E só considerei os registros de fevereiro até maio, porque depois em junho e julho aparecem muitos juvenis em dispersão que vão aparecer muito pelo litoral, em zonas onde não nidificam. Eu agora, portanto, isto é um mapa que temos para os últimos 5 anos, mas eu fiz aqui uns zooms para vos conseguir mostrar melhor. Como podem ver, praticamente ausente da metade do litoral norte e centro, tirando o tal sítio isolado em Aveiro, e aqui 2 ou 3 registros aqui na zona de Peniche e Lourinhã, que eu não sei se é nidificação ou se são bichos sem passagem. Fiz aqui uns zooms para se ver melhor. Começo pela metade norte, portanto, está aqui a metade norte do país, mais ou menos aqui do Tejo Internacional para norte. O que é que nós vemos? Aqui um conjunto de balões no Planalto Mirandês, portanto, Miranda do Douro. Aqui o tal conjunto do Planalto de Ribacoa, muito, muito colado à fronteira. Portanto, longe da fronteira quase não há registros, é mesmo só aqui entre o Rio Coa e a fronteira. E depois um conjunto razoável de registros na Beira Baixa, principalmente aqui nos concelhos de Castelo Branco e Danha Nova e Penamacor. É onde há. Depois, como podem ver, afastamos da fronteira e praticamente não há. Já nem aparece aqui nos Jerez, nem nada disso. E então Porto, Braga e Viana já é história, infelizmente. Quanto à metade sul, na metade sul o que nós vemos é o Alentejo, mas mesmo no Alentejo há descontinuidades. Temos aqui um conjunto muito importante entre Castro Verde e Mértola. Atenção que isto não são frequências, isto são observações. Esta zona é uma zona muito visitada por portugueses e estrangeiros e por isso é que tem maior concentração de registros. Isto não corresponde necessariamente a uma maior abundância, mas de qualquer forma é uma zona importante para a espécie. Depois aqui o distrito de Évora, com descontinuidades, mas temos aqui um núcleo na zona ora, isto será um bocado a norte de Beja, portanto aqui entre Beja e Évora, Cuba, aqui mesmo a zona de Évora, Montemor, e depois a zona de Mourão, Reguengos. E depois, mais a norte, aqui alguns perto de Elvas, entre Elvas e Estremoz, e depois no extremo norte do Alto Alentejo, sobretudo aqui na zona de Nisa, que é onde há mais. Depois há aqui uns buracos também no resto do Alentejo. Mais para o litoral, temos alguns registros, não muitos, no litoral alentejano, há alguns também aqui na zona do Sado, Setúbal, e na orla do estuário do Tejo, em Pancas e Lesira de Vila Franca. Não são muitos, mas há aqui um núcleo secundário, efetivamente. E depois no Algarve, de Faro até à fronteira, só na zona costeira. Aliás, esta ocupação do Algarve é relativamente recente, teve a ver também com a expansão da pega rabuda, que não ocorria e agora é bastante frequente no Algarve, portanto, houve aqui alguma colonização, como aconteceu também em Cádiz e Málaga. Estamos quase a terminar, vou falar ainda um bocadinho do livro vermelho. Esta é a ficha do livro vermelho dos vertebrados de Portugal. Cá está, VU, significa vulnerável. Portanto, é uma espécie que tem estatuto de ameaça e eu sinalizei aqui apenas algumas coisas que me parecem relevantes,
que diz o seguinte: admite-se que a sua população esteja em declínio continuado, com efeito na década de 80 a espécie era pouco abundante em toda a sua área de distribuição e mais comum nas zonas do interior que na proximidade do litoral. Esta situação acentuou-se, verificando-se que terá ocorrido uma contração da sua área de ocorrência, como já vimos, né? Agora restringida à faixa interior. Portanto, o livro vermelho confirma que eles desapareceram do litoral. As observações de campo sugerem também um decréscimo no número de indivíduos, admitindo-se uma redução populacional superior a 30% nos últimos 10 anos. Tendência que se poderá manter no futuro próximo. Portanto, reparem, o livro vermelho sai em 2005 e diz, atenção, que essa espécie está a diminuir rapidamente e a tendência provavelmente vai se manter. E depois aqui à direita, nas medidas de conservação, diz isto: não foram identificadas medidas de conservação específicas para além de normas gerais de proteção das aves e dos seus habitats. Isto é uma espécie de lapaliçada, porque isto serve para qualquer espécie, não há nada específico relativamente a esta espécie. Portanto, o que nós vemos aqui é, temos uma espécie vulnerável e não sabemos como é que a vamos conservar, é o que está aqui escrito. A conservação desta espécie beneficiará com a manutenção das áreas agro-silvopastoris extensivas. Mas isto é um bocadinho especulativo porque não foram feitos estudos específicos relativamente a esta espécie. E depois chama a atenção para o último parágrafo. Deve ser assegurada a monitorização das tendências na distribuição e no tamanho da população desta espécie. Isto é muito parecido com aquilo que eu já referi para o cartacho nortenho, que também estava vulnerável no último livro vermelho e que também dizia que devia ser monitorizado, não foi monitorizado e já ficamos sem o cartacho nortenho, como eu já expliquei num webinar recentemente. O cuco rabilongo não está ainda num ponto de desaparecer, mas está a encolher rapidamente, está a desaparecer da parte ocidental da sua área de distribuição a nível europeu e, portanto, se nada for feito e com as alterações, inclusive de habitat que estão a ter lugar, em particular no Alentejo, que é a zona mais importante para a espécie, é provável que a área de distribuição continue a encolher e que vamos ver um declínio nas populações de cuco rabilongo, porque que eu saiba não há nenhum programa de monitorização desta espécie, e muito menos qualquer programa de conservação, apesar da espécie estar como vulnerável. O novo livro vermelho, como eu disse, deverá sair em breve. Eu não sei que categoria que vai ser atribuída, estou com alguma expectativa. Penso que no mínimo irá ficar como vulnerável, mas a tendência é a diminuição e, portanto, eu temo que nos próximos anos esta espécie se venha a tornar mais escassa. Isto é então do livro vermelho dos vertebrados de Portugal, que eu pus aqui LVVP. Vamos terminar com a ficha resumo. Então, vimos que o cuco rabilongo ocorre na Europa, no Médio Oriente e em África, e vimos que é estival tanto na Europa como na África Austral, sendo que na África Austral o verão é quando é o nosso inverno, portanto será novembro, dezembro, janeiro, e é aquilo que se chama um migrador intra-africano, porque eles invernam nos trópicos e vão nidificar na África Austral. Vimos que em Portugal chega muito cedo, geralmente com chegadas a partir de janeiro ou fevereiro, e isto para conseguirem chegar a tempo de parasitar os seus hospedeiros que são essencialmente corvídeos, como também já vimos, e que na Europa esta espécie está ameaçada, segundo o livro vermelho europeu, tem o estatuto de vulnerável. Vimos que a Espanha tem a maior população da Europa, cerca de 80% ou 85% da população europeia está então no país vizinho. Vimos que em Portugal também tem um estatuto de vulnerável, segundo o livro vermelho. A zona de nidificação situa-se principalmente no interior centro e sul, ou seja, nas zonas mais raianas da Beira Alta e da Beira Baixa e no interior alentejano. Vimos que a pega rabuda é a principal vítima do parasitismo desta espécie e vimos que a sua área de distribuição diminuiu consideravelmente ao longo das últimas décadas, estando a encolher em direção à fronteira. Com isto, termino a apresentação dedicada a esta ave tão curiosa e tão original como é o cuco rabilongo. Espero que tenham gostado de ficar a saber um pouco mais sobre esta espécie e agradeço mais uma vez o vosso interesse e a vossa atenção.